escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Olá, juniores! Estou animadíssima para mais uma aula. E vocês? Então, bora lá comigo? Estamos em um trimestre mais que especial, estudando acerca de José com o tema É Tempo de Sonhar. E tudo começou com um sonho, sonhando com o futuro. Meus irmãos não acreditam em sonhos, destruíram meus sonhos, sonho um pesadelo. Nunca sonhei em ser escravo, meu sonho agora é ser livre. E hoje chegaremos ao ápice da história de José. Até que enfim, não é mesmo? Pois veremos na lição 8, com o título Recompensado por Interpretar um Sonho. E o textuário diz assim: Ó Senhor, Tu és o meu Deus, eu te adorarei e louvarei o Teu nome, pois tens feito coisas maravilhosas, tens cumprido fielmente os planos seguros que há muito tempo decidiste fazer. Isaías capítulo 25, versículo 1. Glórias a Deus. Esse textuário já é a conclusão da lição. Tia, como assim? Deus fez coisas maravilhosas na vida de José. Ele foi odiado pelos irmãos, jogado numa cova, vendido como escravo para mercadores, depois vendido novamente para Potifar, foi seduzido e injustiçado pela esposa de Potifar e parou na prisão. E quando interpretou o sonho do padeiro e do copeiro, foi esquecido. Não vi nada de maravilhoso na vida de José, só lamúrias e tristezas. Pois é, meus queridos, quantas vezes nos sentimos assim, injustiçados? Inclusive, me fez lembrar até do Salmo 73, em que Asaf, o autor desse salmo, duvida da justiça de Deus. Então, Asaf fica tão indignado que ele olha ao seu redor e vê pessoas se prosperando, e são as pessoas que não servem a Deus, até que, enfim, ele entra na casa de Deus e entende o fim deles. E afirmou, como é bom aproximar de Deus. Tia, você está falando e eu não estou compreendendo nada. Vamos entender tudinho, eu prometo, após explorar as escrituras. Pega lá suas bíblias, vamos lá. Abram em Gênesis capítulo 41, versículo 1 a 45. Vocês leem depois o capítulo todinho. A tia lerá o versículo 38 a 45. Tá bem? Diz assim o versículo 38. E disse Faraó a seus servos: Acharíamos um varão como este, em que haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: Pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: Vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão, e o pôs na mão de José, e o fez vestir de vestidos de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: Ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: Eu sou o Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. E chamou o Faraó o nome de José Zafenate Paneia, e deu-lhe por mulher a Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, e saiu José por toda a terra do Egito. Viram? Porque disse que até que enfim chegaríamos ao ápice da história de José? Pois é, passou por muitas coisas José, para se cumprir os propósitos de Deus na vida dele. E ele foi usado como canal de bênção para salvar sua família e toda a nação do Egito e aquelas nações que, ao aproximar do Egito, iam lá para suprir sua fome. Vamos recapitular a história de José? Bora lá? José era filho de quem? Jacó e Raquel, a esposa amada. No entanto, seu pai teve outros filhos com mais 3 esposas. E aí, seus irmãos mais velhos tinham muito ciúme dele, pois seu pai o tratava de uma forma especial. Até que um dia seus irmãos tramaram em matá-lo, e Rúben não permitiu,
e jogaram ele aonde? No poço. Então venderam ele como escravo e foi parar no Egito, na casa de Potifar. Ele se tornou ali o mordomo da casa de Potifar. Mas aí a esposa de Potifar começou a seduzi-lo e José se manteve íntegro. No entanto, parou na prisão, porque ele não cedeu às pressões da esposa dele. Lá na prisão, José interpretou o sonho do padeiro e copeiro e pediu para que não esquecesse dele o copeiro. Mas aí foi esquecido e ficou na prisão por mais um tempo, até que Faraó teve uns sonhos estranhos e ficou muito turbado com isso. Sabe o que Faraó sonhou? Ele sonhou que ele estava de pé na praia do rio e subia do rio 7 vacas gordas, muito lindas. E atrás dessas 7 vacas gordas, 7 vacas magras e feias, e subiam após essas e comiam as primeiras 7 vacas gordas. Aí ele acordou, e quando voltou a dormir, sonhou em que um pé de espiga, 7 pés de espigas cheias e bonitas, subiam, e eis que 7 espigas feias, miúdas, comiam as outras. E ele ficou muito inculcado com aquilo, e chamou então todos os sábios do Egito para interpretar, e ninguém soube interpretar, até que o copeiro lembrou de José lá da prisão, que interpretou o seu sonho, e contou a Faraó. Imediatamente, José é convocado por Faraó. Deram um banho em José, barbearam, trocaram suas vestes, e foi levado à presença de Faraó. E José disse que Deus interpretou o seu sonho. As 7 vacas são 7 anos, e as 7 espigas também são 7 anos. Os 2 sonhos estão ligados, e eis que em 7 anos haverá muita fartura, e depois haverá 7 anos de muita fome que consumirá toda a terra. E sugeriu a Faraó que colocasse uma pessoa entendida e sábia sobre todo o Egito e guardasse a 5ª parte da alimentação dos 7 anos de fartura e a juntasse, para que quando chegasse 7 anos de fome, suprisse toda a sua terra. Então, houve aquela fala ali que falei nos Explorando as Escrituras, que li para vocês. Quem Faraó colocou como responsável sobre todo o Egito com essa responsabilidade imensa? José. E mais, deu a filha dele, a José, como esposa. E José e Asenate, a esposa de José, tiveram 2 filhos. E José foi o homem mais importante do Egito, abaixo somente de Faraó. Para concluir, repetirei o texto áureo. Ó Senhor, Tu és o meu Deus, eu te adorarei e louvarei o Teu nome, pois tens feito coisas maravilhosas, tens cumprido fielmente os planos seguros que há muito tempo decidiste fazer. Amém. José foi fiel ao Deus de seu pai, mesmo em terra estranha, e permitiu que Deus usasse ele como canal de bênção para a sua família e também para o Egito. E pergunto para você, valeu a pena? Sem sombra de dúvidas, que sim, porque não importa o que passou ou o que nós passaremos, Deus, Ele está conosco em todo o tempo e Ele esteve com José em todo o tempo, lhe dando forças em tudo, tudo mesmo. Tanto é que tudo que José colocava à mão era prosperado. E assim não é diferente conosco. Nós somos servos do Senhor. Não importa o que passarmos, Deus é conosco. E mesmo que não entendemos no momento, mas Deus sabe e está no controle de tudo. Creia somente nos propósitos do Senhor. Fará coisas maravilhosas e melhores e maiores por nós. E mesmo se não o fizer, e se não alcançarmos palácios terrenos como José, o importante é que nada nos separe do amor de Deus. Irmãos em Tua palavra, para alcançarmos o palácio do céu. E nada é mais importante do que a nossa salvação. É a hora da atividade, não esqueçam de fazer atividade, tá bem? Vamos orar então. Senhor meu Deus, muito obrigada por esta aula. Abençoe, Senhor, cada um que está ouvindo a Tua palavra, que nós possamos seguir frente, que nós possamos seguir firmes e
fiéis a Ti a cada dia, assim como José foi, em todo o nosso modo de viver, em toda a nossa história de vida. Que possamos sempre, ó Deus, mirar em Ti, somente em Ti, porque nada nesse mundo vale a pena, senão a Ti em nossas vidas. É que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, fica com Deus. Deus abençoe cada um de vocês. Beijo da tia Lisângela. Desde pequeno, o menino José era um grande sonhador. O mundo pra ele era mais colorido, pois amava o Senhor. Mais brilhante que as estrelas do céu, escolhido porque era fiel. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Mas seus irmãos não gostavam dos sonhos nem de sua alegria. O jogaram no poço e venderam o moço por uma mixaria. No Egito escravo se tornou e todo esse tempo em Deus confiou. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. E Faraó teve um sonho estranho, mas nada entendeu. Pra decifrá-lo, lembraram do escravo, do rapaz hebreu. E a José Deus deu a revelação, se tornou o governador da nação. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Quando a gente crê.